Havendo o número legal, invocando a Deus, pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Ivanir de Mello, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Oitava legislatura, segunda sessão legislativa, segundo período ordinário de sessões. Ata da 64ª sessão ordinária, em 25 de agosto de 2010. Presidência dos senhores vereadores Patrícia Amorim, segundo secretário, e Ivanir de Mello, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Tio Carlos, Marcelo Piuí, Tânia Bastos, Aloísio Freitas, Ivanir de Mello, Luiz Carlos Ramos, Dr. Jairinho, Elton Babu, Patrícia Amorim, Stepan Necessian, Eliomar Coelho, Eider Dantas, Paulo Messina, Tereza Berger, Adilson Pires, Clarissa Garotinho e Carlos Bolsonaro. 17. Assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretária a senhora vereadora Tereza Berger, ambos a convite. Encerra essa sessão às 16h07. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Alfredo Sirquis, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o que me traz a essa tribuna são basicamente dois assuntos. O primeiro deles, o assunto recorrente da segurança na cidade do Rio de Janeiro. Fomos testemunhas há poucos dias de mais um episódio espetacular, e esse com repercussão internacional, de violência na nossa cidade. Foi quando ocorreu inicialmente um tiroteio entre uma patrulha da Polícia Militar e um bonde, entre aspas, de cerca de 80 traficantes, comandados pelo chefe do tráfico de drogas da Rocinha. Estabeleceu-se um primeiro tiroteio, depois uma parte desses bandidos ocuparam o Hotel Internacional, tomaram reféns, foram cercados pela polícia, muitos fugiram e 10 foram capturados. Esse episódio, como falei, de intensa repercussão nacional e internacional, nos remete, mais uma vez, à discussão da segurança do Rio de Janeiro, da forma correta de abordá-la. Evidentemente, o noticiário de rádio, televisão, todos os comentários a respeito desse episódio apontariam no sentido de um agravamento da situação de segurança na cidade do Rio de Janeiro. Por outro lado, temos assistido, até aquele momento, um farto noticiário e também toda uma propaganda do governo Sérgio Cabral, no sentido de que a situação de segurança no Rio de Janeiro vem melhorando muito, que a cidade está irreconhecível depois do glorioso advento das UPPs. Na verdade, senhoras e senhores vereadores, nem uma coisa nem outra. Nem esse episódio representa um súbito agravamento da situação de segurança do Rio de Janeiro. Já tivemos numerosos episódios desse tipo em várias áreas da cidade, embora tenha sido, de fato, a primeira vez que um hotel internacional tenha sido ocupado com alguns de seus hóspedes e funcionários feitos reféns. Mas já tivemos episódios gravíssimos, espetaculares e difundidos pela mídia nacional e internacional. E, da mesma forma que temos tido, sistematicamente, a ocupação de algumas pequenas comunidades na Zona Sul e na Zona Norte, que representam o início de um trabalho de ocupação e permanência da polícia nessas comunidades.
Nós, do Partido Verde, fazemos questão de não transformar a discussão de segurança pública numa discussão de cunho eleitoreiro. Durante muito tempo, governos tentaram se promover em cima da... Aqui recebi uma nota dizendo que acho que eu falei de Hotel Nacional, trata-se, evidentemente, do Hotel Intercontinental. Então, por favor, fazer essa correção. Bem, voltando. Nós temos que discutir a segurança pública como uma questão de Estado, não de governo. E temos que procurar despojar a segurança pública de explorações políticas tanto contrárias ao governo vigente quanto favoráveis. Todos aqueles governos que tentaram faturar politicamente em cima da segurança pública entraram pelo cano. A começar pelo governo Moreira Franco, que prometeu acabar com a violência na cidade do Rio de Janeiro em 6 meses. Teve o destino que teve. Por outro lado, é muito fácil para qualquer partido de oposição pegar uma situação dessas que a mídia noticia intensamente, que a televisão fica em cima, que as rádios todas comentam e que parece que hipnotizam milhões de cariocas que ficam atentos ao rádio e à televisão, e muitas vezes tem até repercussões nacionais e internacionais, sobretudo os jornais de São Paulo adoram falar sobre problemas de segurança no Rio de Janeiro, pegar isso e utilizar como instrumento contra o governo vigente. Então, a primeira coisa é separar a questão político-eleitoral da questão de segurança. Não haverá nenhum avanço espetacular na questão de segurança. Não será do dia para a noite que a situação do Rio de Janeiro vai melhorar. Haverão, não obstante progressos que possam ser alcançados, situações espetaculares que aumentarão a percepção de insegurança da população em várias ocasiões, em vários momentos dados. Então, é preciso encarar essa questão com absoluta maturidade política e evitar a sua exploração eleitoreira, quer para faturar a favor de governo, quer para faturar contra o governo. Essa é a primeira coisa que precisa ser colocada. Então, nesse sentido, considero uma péssima ideia a exploração eleitoreira que o governo Sérgio Cabral vem fazendo das UPPs. Parece que as UPPs são a panaceia de todos os males. O que são as UPPs? As UPPs são o início da implementação de uma política correta de entrada da polícia nas comunidades de ocupação permanente, mas que, nesse momento, acontece em cerca de 20 comunidades, em geral, pequenas favelas, na Zona Sul e na Zona Norte. Muito bem, que ótimo que tenha sido feito, mas isso não pode ser apresentado como uma solução, como que tenha havido uma mudança substancial na situação de segurança da cidade do Rio de Janeiro, onde a bandidagem continua a controlar territórios. O Rio é uma das poucas cidades, pouquíssimas cidades do mundo, e a única cidade do mundo, fora de um contexto de guerra civil, onde existe ocupação territorial de parcelas da cidade, notadamente os morros de favela, aqui no Rio de Janeiro, por parte de uma força armada que não é a força de segurança do Estado. Então, essa situação continua na Rocinha, no Vidigal, no Complexo do Alemão, em mais de 100 favelas, com toda certeza, na cidade do Rio de Janeiro, ocupadas pelas facções do crime organizado, pelas 3 ou 4 facções do crime organizado na nossa cidade. Então, da mesma forma que não podemos desmerecer esse esforço meritório e concreto e correto, não podemos transformar esse episódio, não podemos transformar a existência dessas 20 e poucas UPPs nessas comunidades na panaceia dos problemas de segurança do Rio de Janeiro. E é preciso colocar claramente quais são os pontos estratégicos, quais são os pontos principais,
quais são aqueles pontos que, se eles de fato não forem trabalhados, não vai melhorar estruturalmente a segurança da cidade do Rio de Janeiro. Primeiro desses pontos, obviamente, é a qualidade das nossas polícias e também a quantidade. Nossos policiais, e isso já é antigo, não é culpa de ninguém, simplesmente tem sido assim há muitos anos, mas tem que mudar se a gente quer ter uma polícia de qualidade. Nossos policiais militares trabalham 24 horas de plantão por 48 horas de folga, entre aspas, folga. E nossos policiais civis, 24 por 72. Ou seja, o trabalho policial é descontínuo. O policial trabalha um dia como polícia, passa 2 ou 3 dias não trabalhando como polícia, e nesses dias ele trabalha como uma outra coisa. Em geral, algum tipo de trabalho remunerado vinculado à segurança privada. Então, um soldado da Polícia Militar ganha R$ 850, mais uma série de penduricalhos, acaba ganhando R$ 1.250, talvez R$ 1.300, como soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e se ele trabalha 20 dias como segurança no supermercado, ele recebe R$ 2.000 trabalhando como segurança no supermercado. Ele pode trabalhar como guarda-costas, ele pode trabalhar como motorista de táxi, eu conheço alguns que trabalham até como corretores de imóvel. Em geral, essa segunda atividade remunerada paga melhor do que a carreira policial. Ou, se não paga melhor em termos absolutos, pelo menos paga melhor por hora investida nela. E aí a tendência é que o bico seja a profissão de policial. E muita gente quer estar na polícia apenas para ter o porte de arma e a carteira policial para poder trabalhar numa outra coisa vinculada à segurança privada. Sendo que, no caso de muitos oficiais da Polícia Militar, eles são empresários da segurança privada e utilizam os soldados do seu batalhão nas horas de folga como empregados dessa mesma firma de segurança. Então, isso é complicado, porque existe uma contradição objetiva entre a segurança privada e a segurança pública, porque a segurança privada tem melhores oportunidades de mercado se a segurança pública for ineficiente e de má qualidade. Se a segurança pública for muito boa, a necessidade da segurança privada praticamente desaparece. Então, como é que você pode servir a dois senhores ao mesmo tempo? Como é que você pode servir a interesses que, no fundo, são contraditórios um com o outro? Nós precisamos de uma polícia militar e de uma polícia civil com dedicação exclusiva, onde os policiais trabalhem apenas e permanentemente como policiais. Claro que existe a questão dos horários, que o horário de polícia é diferente de um horário burocrático qualquer. Uma parte das polícias, de fato, pode ter uma jornada de trabalho de 8 horas por dia, 5 dias por semana, outros têm que ter certos horários especiais. Então, a questão não está exatamente na rotina de horário. A questão é que os nossos policiais têm que ter dedicação exclusiva à segurança pública e, quando não estiverem trabalhando na polícia, têm que dedicar esse tempo ao adestramento, ao treinamento profissional, à melhoria da sua performance profissional, fazer cursos, fazer estágios, se preparar melhor para uma tarefa que é cada vez mais complexa e cada vez mais difícil. Então, isso só é possível, isso só é viável com salários muito melhores do que aqueles que são pagos hoje para os nossos policiais. Eu tive, à frente da Comissão de Segurança dessa casa, a oportunidade de ter longas conversas com os ex e atuais chefes de polícia e comandantes da Polícia Militar. Ouvi de um deles que o mínimo aceitável para que um policial civil possa ter dedicação exclusiva a profissão de policial civil seria haver um aumento salarial de cerca de 150 mil. Como a PM é pior ainda paga do que a Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro, isso aí seria o mínimo necessário também para a Polícia Militar. Nós sabemos que verbas não aparecem assim. Não adianta levar uma tabuleta e dizer 150% de aumento para os policiais civis e militares se nós não declaramos de onde virão esses recursos.
Então, eu, inclusive, como candidato a deputado federal, tenho obrigação de dizer de onde virão esses recursos. E digo, esses recursos terão que vir de um Fundo Nacional de Segurança Pública, criado no âmbito do governo federal, que faça, em relação ao salário dos policiais, a mesma coisa que o Fundo de Educação fez em relação ao salário dos professores, e que permita que a PREC, que hoje tramita no Congresso Nacional, e que nivela os salários policiais por cima, por Brasília, pelo Distrito Federal, que é subvencionado pelo governo federal, que possa haver essa equiparação. Mas isso os estados sozinhos não têm condições de bancar. Teria que haver um aporte do governo federal para que isso, de fato, seja bancado. E o melhor seria que esse fundo fosse vinculado ao FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e que pudesse financiar, além da complementação salarial dos policiais civis, militares e bombeiros, também o adestramento profissional, o aperfeiçoamento permanente desses policiais civis e militares nas suas respectivas carreiras. Então, acho que é extremamente importante que se discuta isso, que se coloque essa questão, porque não será possível fazer das UPPs uma coisa muito maior do que aquilo que nós temos agora, 20 pequenas comunidades ocupadas, se não houver uma mudança profunda na Polícia Militar, porque a Polícia Militar do Rio de Janeiro hoje não tem efetivo, por exemplo, para ocupar grandes favelas, como é o caso da Rocinha, do Complexo do Alemão, não tem efetivo. A Polícia Militar, teoricamente, tem 38 mil homens, mas se nós formos considerar, primeiro, os que estão fora por causa da escala de serviço a cada dia dado. Segundo, todos aqueles que foram desviados de função para o Judiciário, para o Ministério Público, para prefeituras, para outros órgãos de governo, nas 3 esferas, e considerar aqueles que estão de licença médica ou outro tipo de licença, aqueles que estão afeitos a serviços burocráticos dentro da instituição, já me foi dito, por gente lá de dentro, que a cada momento dado durante o dia, na cidade do Rio de Janeiro, nós temos pouco mais de 2.000 policiais efetivamente patrulhando a cidade e patrulhando mal, porque patrulhando de viatura. E o patrulhamento de viatura é um patrulhamento deficiente. O patrulhamento que, de fato, dá segurança a uma cidade é o patrulhamento a pé. Em Bogotá, por exemplo, eu vi um patrulhamento eficiente de uma cidade. A cidade toda ela ocupada por grupos de 3, em contato visual uns com os outros, cobrindo o território de uma cidade que é maior do que o Rio de Janeiro. Tem 7 milhões de habitantes, nós temos 6 milhões de habitantes. Então, isso é fundamental. Você, primeiro, antes mesmo de fazer o concurso público para mais policiais militares, que eu acho bom, não sou contra que haja concurso público, mas acho que é ruim fazer o concurso público trazendo os novos policiais para esse regime de trabalho, para esse tipo de rotina profissional que não leva a canto nenhum. É preciso as duas coisas. Primeiro, estabelecer um salário digno e uma dedicação exclusiva. E fazer novos concursos públicos para poder ampliar o efetivo de fato, contar não apenas com os novos policiais, mas também com bom aproveitamento pleno daqueles que já estão nas corporações, para poder, de fato, aumentar o efetivo, para poder melhorar a qualidade do efetivo e aí cumprir essa difícil tarefa que é, ao mesmo tempo, ocupar aquelas favelas que, de fato, viraram o bastião do tráfico de drogas e permanecer nessas comunidades e também patrulhar de forma eficiente, a pé, essa cidade gigantesca que é o Rio de Janeiro. Então, essa questão precisa ser discutida com serenidade, de forma completamente separada dos confrontos político-eleitoreiros. Nobre vereador, solicito concluir. Vou concluir, senhor presidente. Falo dos confrontos eleitoreiros que acontecem de 2 em 2 anos. Nos anos de eleição municipal
e nos anos de eleições gerais, como esse ano agora, e sempre isso interfere no processo de segurança. Então, nós devemos afastar essas duas questões e discutir seriamente e nos comprometermos, tanto a oposição quanto a situação, de não fazermos da segurança arma de discussão eleitoreira demagógica, procurar discutir a questão com a seriedade que o assunto merece. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, companheiros. Boa tarde a todos os presentes. Senhor presidente, aproveitei a oportunidade de manifestar hoje, infelizmente, para lamentar mais uma morte ocorrida no domingo. Quer dizer, um jovem, um rapaz, veio a falecer no dia de ontem, apesar de ter sido vitimado num confronto de torcidas. Um torcedor do Vasco da Gama se envolveu numa briga no domingo, no jogo Fluminense e Vasco, e infelizmente veio a falecer ontem. Isso muito nos preocupa, senhor presidente, porque não foi o primeiro. Aliás, infelizmente é uma realidade muito cruel, porque vira e mexe, as torcidas organizadas vão para o Maracanã, não sei para fazer o quê, senhor presidente. Não é possível, porque já disse que já testemunhei também, uma vez, uma briga entre duas torcidas do mesmo time. Não é a paixão, senhor presidente, que faz com que essas pessoas se degladiem até a morte. Eu vi certa vez, na torcida do Flamengo, eram duas torcidas, eu não sei se eu digo facções, enfim, se degladiando, não sei se é por política interna, eu não sei. Só sei que, mais uma vez, é muito triste ver uma mãe perder o seu filho numa briga que, infelizmente, vem levando a vida de muitos jovens. E o que fazer, senhor presidente, o que fazer, nobres companheiros? Não é a primeira vez que estamos aqui falando sobre acontecimentos tristes no nosso esporte. Eu peço ao governador Sérgio Cabral que tome atitudes, porque também sei que ele não é o culpado. Claro que eu estava lá no Maracanã no domingo, em torno do Maracanã, e vi os grupos chegando, já partindo para a briga, com gritos de provocação. Isso não é o que faz o esporte ser a paixão nacional. De 4 às 5 horas, estava lá fazendo um trabalho, vi as famílias chegando, crianças, e quando ocorreu de tirar a bebida do Maracanã, a bebida também em torno do Maracanã, eu estive aqui nesta tribuna dando parabéns, porque é claro que nós sabemos que o álcool, que é uma droga, lícita, mas droga, muitas vezes faz com que as pessoas ganhem mais força, enfim. E aí, aquela briga se torna pelo um simples motivo. Aqueles cantos provocativos, e aí, como se diz na gíria, o pau come. Eu só quero que essas pessoas, e ali temos jovens de todas as idades, temos adolescentes, temos inclusive pais de famílias. Esse senhor que morreu, que veio a falecer, o Antônio Marcos Alves de Oliveira, tinha 31 anos. 31 anos. Não era uma criança, não era um adolescente, era um homem adulto, formado, que infelizmente veio a falecer. Então, o meu pedido é que muitas vezes se fala, vamos acabar com as torcidas organizadas. Não vejo isso como solução. Temos aqui até um vereador, o Roberto Monteiro, que foi presidente, se não me engano, também de uma torcida organizada, e é um homem que está aqui nessa casa, preparado, sempre com suas colocações bem feitas, bem pontuadas, e ele já esteve à frente de uma torcida organizada.
O problema é que, às vezes, a coisa foge do controle. E aí, quando se vê, a briga já está generalizada. E aí, o que resta? Resta o lamento de uma mãe de ter perdido o seu filho. Resta, como nós vimos, às vezes, já cansamos de ver na televisão, essa pessoa sendo enterrada, uma história de vida ficando para trás, e o próximo jogo é na quarta-feira, é no domingo, e aí já se esquece. O cidadão é enterrado com a camisa do seu time, mas, infelizmente, é mais um número para a estatística. Então, eu peço ao secretário de Segurança Pública que realmente pense em como mudar essa realidade. Não sei se aumentar o efetivo, eu realmente não sei. Eu aqui cumpro o meu papel de alertar para que nós não tenhamos mais o país do futebol, o país que vai sediar as próximas Olimpíadas e também a Copa do Mundo, tendo nas manchetes dos jornais, da televisão, o lamento. E isso não é exemplo que temos que dar para o mundo. Aproveito para falar, senhor presidente, do que está acontecendo no nosso município em relação ao esporte. A minha preocupação, e foi com muita alegria que eu também subi essa tribuna e disse que estava muito feliz de entender que teríamos agora já os Jogos Militares, teremos a Copa do Mundo e teremos as Olimpíadas. E eu pergunto, senhor presidente, nobre vereadora Lucinha, nobre vereador Leonel Brizola, o que esperamos da Copa do Mundo e da Olimpíada? Temos o hino nacional sendo cantado apenas na inauguração e no encerramento? Quais as políticas públicas, eu digo nos 3 níveis de governos, que estão sendo feitas para fomentar o esporte olímpico? O que está acontecendo com as nossas atitudes em relação a fomentar o esporte olímpico do nosso país? Claro que é um ano eleitoral, a inércia se faz presente, não só, infelizmente, na nossa casa, mas nas casas legislativas, mas está na hora de se fazer alguma coisa. A nobre vereadora Patrícia Amorim, que é um exemplo de atleta, um exemplo de parlamentar, hoje presidente do maior clube do Brasil, em termos de torcida, eu estava perguntando a ela, e ela falou: tio Carlos, até os projetos que aconteciam antes das Olimpíadas, quer dizer, antes de ganharmos a Olimpíada, pararam. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do nosso município não tem um projeto sequer em andamento. A Secretaria Estadual, vejo também muito pouco no sentido de formarmos futuros campeões. Então, senhor presidente, eu vejo como um alerta, porque 2012 é o ano que vem, aliás, daqui a 2 anos, 2014, faltam só 4 anos, e aí nós somos o país do futebol, eu acho que a coisa aí está mais equilibrada, mas nas questões dos esportes olímpicos, não estamos fazendo nada para que em 2016 tenhamos atletas subindo o pódio. A hora é essa, senhor presidente. Aliás, não se faz campeões de um dia para o outro. Não se faz atletas para o dia amanhã já conquistar algum êxito. Veja, senhor presidente, estamos perdendo o cielo. Já está caindo de rendimento e nós não formamos. Já basta o tênis, por exemplo, que o fenômeno Guga passou e já estamos de novo no fundo do poço. Aproveitarmos os exemplos dos atletas que estão no primeiro nível do esporte mundial é a oportunidade que nós temos de incentivar o jovem à prática do esporte. E assim, senhor presidente, agradeço essa oportunidade. De novo, digo que no dia 31 farei o meu último pronunciamento antes de me licenciar no mês de setembro. E volto a dizer, sem rendimentos, porque, de novo, as pessoas me ligam: pô, você vai tirar férias? Eu falei: absolutamente.
Eu vou me licenciar sem rendimentos, porque não concordo de estar vindo aqui, assinando o livro, dando presença e, infelizmente, o quórum cair. Isso não faz parte do meu projeto de estar aqui nesta casa. Então, senhor presidente, agradeço a todos os companheiros e vamos dar, nesse dia de hoje, mais um voto de confiança ao prefeito Eduardo Paes, quem sabe ao futuro governador e ao futuro presidente da República. Mas a hora é essa, não podemos esperar mais. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se para a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Paulo Messina, que dispõe de 20 minutos. Boa tarde, presidente, nobres colegas. O que me traz a essa tribuna hoje é um assunto muito grave e muito preocupante. Há alguns meses já venho me deparando com esse problema, mas para não correr o risco de ser leviano, não ocupei essa tribuna anteriormente. Ocorre que hoje, dada a quantidade de vezes que esse assunto surgiu, dada a quantidade de evidências que se somam, não tem mais como eu me calar, não tem mais como me furtar o dever de ocupar essa tribuna para dizer o que vou dizer. Quero, antes de mais nada, senhor presidente, dar um testemunho de cidadão. Tenho, é claro, como todos sabem, ajudado e me empenhado no que eu posso, nos horários em que nós não temos atividades parlamentares, nos horários de cidadão, eu tenho usado o máximo que eu posso na campanha do deputado federal a governador do Rio, Fernando Gabeira. Contudo, ao longo dessas caminhadas, eu tenho me deparado com a realidade que vou falar agora. Muitos moradores de comunidades carentes me falaram, quando eu trouxe, vou trazer o Fernando Gabeira. E muitos moradores disseram, que bom que é o Gabeira, não é o Cabral. Ora, a primeira coisa que eu pensei é que a primeira coisa que você pensa quando um governador é rejeitado por uma comunidade carente é que ele está fazendo um mau governo. Eu fui procurar saber por quê. Não era por causa de problema de esgoto, não era por causa de problema de falta de escola de ensino médio, era porque eles estão sendo, em grande parte, impedidos pelo poder paralelo, e aí claramente colocando o tráfico, de trabalhar para o governador Cabral. E aí você começa a pensar do outro lado. Ora, se o tráfico está impedindo de fazer campanha para o governador Cabral, então Cabral está sendo bem no combate ao tráfico. Errado também o pensamento. Por que, nobre presidente? Explicam. Existem várias facções criminosas que dominam o estado do Rio de Janeiro. As facções criminosas rivais acusam o governador Sérgio Cabral de ter acordo com uma delas. Acusam o governador Cabral de ter acordo com uma facção criminosa, que é a mesma que domina a Rocinha, que é a mesma que domina outras comunidades do Rio de Janeiro. E neste acordo, quando isso surgiu a primeira vez, a gente começou a mapear para ver se é verdade. Como uma pessoa fala, você duvida. Duas pessoas falam, você desconfia. Quando várias pessoas falam, não é possível que algo de verdade, em comunidades completamente distintas, o mesmo comportamento. Fizemos um mapeamento, senhor presidente,
E percebemos que a maior parte dos locais onde foi instalada a UPP eram justamente comunidades de grupos rivais àquela que o governador Cabral está sendo acusado nas comunidades de estar apoiando. Foi também largamente noticiado no jornal O Globo de que nessas comunidades ditas pacificadas, o tráfico, o caça-níqueis, continuam sendo explorados da mesma forma que antes, só não com ostentação armada. E as facções criminosas acusam o governador Cabral, de novo, de estar facilitando para o seu rival aquilo ali. Volto a repetir que até hoje, todos esses indícios que vêm chegando, nunca me fizeram utilizar essa tribuna antes sob medo de estar sendo leviano. Hoje, para mim, a gota d'água foi hoje de manhã, ao vir para o trabalho, escutando a Band News. O jornalista Boechat colocou no ar uma entrevista, um depoimento de um dos bandidos da facção criminosa dita, alegada nas comunidades, que é apoiada pelo governador Cabral, uma das facções. E lá, com todas as letras, foi dito que isso é uma traição, porque o NEM, que é o dono do tráfico da Rocinha, que o NEM dá tanto para o batalhão, dá tanto, isso é uma traição do governador. Aí vocês pensem também o seguinte: a UPP da Rocinha até agora não aconteceu, e o PAC está rolando por lá. Nós temos o crime organizado, mas será que é tão organizado assim para em todas as comunidades que a gente vai, onde esta facção não está? Os moradores estão sendo impedidos por causa de estar facilitando, e na Rocinha o Cabral é amplamente divulgado. Na Rocinha você tem placas de Cabral, placas de aliados de Cabral, todas dentro da Rocinha. Digo mais, os bandidos que foram presos sumiram durante 2 horas no trajeto para a delegacia. Eles foram presos no Intercontinental e demoraram 2 horas para chegar na delegacia. O que será que esses bandidos tiveram que combinar para poder demorar tanto tempo para chegar numa delegacia? Por que será que o governador Cabral exportou tão rapidamente os bandidos para fora do Rio de Janeiro? É claro, os bandidos de grande periculosidade têm que ser exportados mesmo, tirados o mais rapidamente do convívio dos seus comparsas. Mas no dia seguinte, o governador já conseguiu com o Ministério, com o Tribunal de Justiça, botar lá para Rondônia, lá para Porto Velho. Rápido, antes que alguém fale. E todos os 10, muito bem instruídos, não vão falar a não ser em juízo. Infelizmente, senhor presidente, o conjunto de evidências me traz aqui a fazer essa grave denúncia. Nós já tivemos acesso a vários testemunhos e vários casos que vêm se conectando. Hoje, infelizmente, não posso me calar mais. O caso dos caça-níqueis do Globo, que o Globo noticiou, as fotos que o Globo já divulgou do tráfico rolando junto com o UPP. Tudo isso, o fato das UPPs terem sido colocadas preferencialmente sempre nas áreas que são de comandos rivais ao comando da Rocinha. O fato dos moradores, de fato, estarem sendo proibidos de trabalhar para o Cabral porque está sendo alegado pelos próprios bandidos. E o Cabral está ajudando a facção criminosa rival deles. E hoje, essa entrevista que o Ricardo Boechat colocou na Band News no ar, foi para mim a gota d'água que me trouxe a essa tribuna. Eu espero, muito seriamente, que tanto o jornalista que prometeu apurar, Ricardo Boechat, quanto os deputados estaduais que devem fiscalizar o governo, quanto a imprensa livre e quanto nós, enquanto cidadãos, que façamos a nossa apuração. Infelizmente, estamos num ponto em que o conjunto de indícios está formando um cenário extremamente preocupante no estado do Rio de Janeiro. Esta
repito, esta postura não é só em uma comunidade. Em vários locais em que nós visitamos, o mapeamento sempre coincide. Em grupos em que a facção criminosa, que se auto-intitula ADA, tem livre trânsito para o governador Sérgio Cabral fazer campanha, enquanto que as suas facções rivais impedem ele de trabalhar. E nos locais em que há o PP, é livre o trânsito do tráfico de drogas não armado por esta facção. E digo mais, senhor presidente, para encerrar. Nós não vamos ficar assistindo isso. Todo o apoio que o jornalista, independente de campanha política, independente de nada, a campanha está rolando há 3 meses. Essas informações a gente tem desde o início da campanha. Independente da campanha política terminar daqui a 3 meses, todo o apoio, daqui a 3 meses não, desculpa, daqui a 30 dias, todo o apoio que a imprensa precisar, que os deputados estaduais precisarem, que nós possamos dar, nós daremos, independente de qualquer campanha política. Porque hoje vamos colocar um minuto a política para o lado e vamos pensar como cidadãos. Se isso está acontecendo, o ganhar a qualquer preço, a perda total de noção de valores, de prioridades, vamos colocar um pouco, vamos parar, para tudo. Vamos parar um pouco para pensar. Onde é que nós estamos indo? Estamos perdendo completamente a noção de valores, completamente a noção de tudo. Cidade de Deus, Tabajaras, Chapéu Mangueira, vejam todos os locais onde foram colocados o PP e me digam qual deles tinha domínio da facção criminosa que dita que está com apoio do governador, ou com acordo que seja do governador Sérgio Cabral. O chefe do tráfico da Rocinha estava nessa festa. Onde é que ele está? Onde ele está? Ele fugiu? Esses 10 que foram presos, não falaram na justiça, já foram para muito longe daqui, depois de ter ficado 2 horas sumidos junto com os policiais. Os próprios bandidos, é importante que vocês ouçam, eles falaram o seguinte, a voz deles, tinham feito acerto com policiais do 23º Batalhão do Leblon para conseguirem fazer o baile. Os bandidos teriam dado 60 mil reais para os policiais, isso está tudo divulgado hoje de manhã. Não foi só o Boechat que falou, ele colocou entrevista no ar. Que isso teria sido traição, que os policiais, esqueci de dizer isso, os policiais isolaram a área da imprensa, a imprensa não teve acesso à área, não teve acesso às negociações, não sabe o que foi dito, essa gravação foi conseguida agora. E o Boechat, parabéns por ter colocado isso no ar. A testemunha relata que ouviu dos bandidos, uma das testemunhas que foi mantida refém, que gritava no hotel, que gritava no hotel. Era causada, estava arregado, tá? É porque arregado é um termo do tráfico, quando eles falam arrego, é o dinheiro que eles pagam para as autoridades para que deixem as coisas correrem sem a sua atitude. Isso é uma coisa muito grave. Uma peça isolada, como uma peça isolada, seria pouco, mas nesse cenário inteiro que eu lhe digo, quais são? As UPPs só em áreas de comandos rivais. Esse depoimento, moradores de comunidades rivais não podendo trabalhar, porque está rolando a denúncia de que o governador Cabral tem esse acordo. O tráfico, que continua sendo feito por essa facção criminosa nas comunidades já dominadas pelo governador Cabral. Termino, então, presidente, reiterando que, como cidadão, quando descer dessa tribuna, deixo à disposição da imprensa, primeiro, cobrar a promessa do jornalista Boechat, que vai investigar isso. Segundo, continuar o que eu puder fazer com esse trabalho de apuração. E por último, senhor presidente,
cobrar também aos deputados estaduais que têm a obrigação de fiscalizar o Poder Executivo. Isso é um problema muito sério para nós refletirmos longamente. Coloquemos a política, o período eleitoral, coloquemos tudo isso de lado e paremos para pensar onde é que nós estamos indo. Muito obrigado, presidente. Terminado o tempo destinado ao grande expediente, passa seu prolongamento. Não há matéria a ser examinada pelo plenário, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, em votação, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1233/2007, de autoria da vereadora Nereide Pedregal, que cria o Conselho Municipal de Inclusão Digital. A matéria está em votação. Como voto, senhores vereadores, Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Alfredo Serquis, Aloysio Freitas, Andréa Gouveia Vieira, Bencardino, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, Dr. Jairinho, Dr. João Ricardo, Dr. Jorge Manaia, Eliomar Coelho, Elton Babu, Fausto Alves, João Cabral, João Mendes, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, Paulo Pinheiro, professor Washington, Roberto Monteiro, Rubens Andrade, S. Ferraz, Tânia Bastos e Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Vai proceder a segunda chamada, hein? Alexandre Cerruti, Alfredo Serquis, Aloysio Freitas, Andréa Gouveia Vieira, Bencardino, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, Dr. Jairinho, Dr. João Ricardo, Dr. Jorge Manaia, Elton Babu, Fausto Alves, João Cabral, João Mendes, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, Paulo Pinheiro, professor Washington, Roberto Monteiro,
Rubens Andrade, S. Ferraz, Tânia Bastos, Vera Lins. Encerrada a votação. Votaram sim um senhor vereador, não 12 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar nem para o prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, dá conhecimento da realização de solenidade de entrega do título de cidadão honorário ao senhor Washington Luiz Oliveto, que será realizado hoje, 26 de agosto, às 18h30. A presidência convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira. Está encerrada a sessão.